transporte, educação e cultura. São as que eu mais olho, assim. Esta campanha municipal é a mais curta dos últimos 18 anos. Os candidatos tiveram 45 dias para apresentar as propostas, metade do tempo que costumavam ter. Além disso, outros assuntos dominaram o cenário político. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a cassação do mandato de Eduardo Cunha, prisão de gente graúda na Lava Jato, sem contar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que maquiou um pouquinho, as pessoas desviaram o seu olhar para a política um pouquinho. Parece que as propagandas é quase tudo igual, é um só falando mal do outro. Eu ainda não decidi. A campanha eleitoral deste ano contou com menos dinheiro. Pela primeira vez, empresas foram proibidas de fazer doações a candidatos, que tiveram que obedecer a um limite de gastos. Em municípios com até 10 mil eleitores, o limite para a campanha a prefeito é de R$ 108 mil e para vereador de R$ 10.800. Em São Paulo, o candidato a prefeito pode gastar até R$ 45 milhões de reais, vereadores até R$ 3.200.000. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 57% dos eleitores entrevistados não assistiram nenhum programa eleitoral em São Paulo. Em entrevista pela internet, este consultor de marketing político disse que os recentes casos de corrupção, a crise econômica e as promessas não cumpridas em campanhas anteriores afastam o eleitor da propaganda política. Começa a dizer que todo político é corrupto, todo político não vale nada, enfim, é mal intencionado e começa a generalizar. E aí ela deixa de assistir o horário. Para o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, ainda há tempo para avaliar as propostas dos candidatos. O eleitor tem que se informar, gastar tempo debatendo, procurando, vendo o histórico dos candidatos, dos partidos também, e aí sim ajudar a escolher políticos melhores para a nossa cidade, para a nossa Câmara de Vereadores também. Ô Vila, a redução do tempo de campanha política está sendo prejudicial para o debate, para facilitar a escolha do eleitor? Está, entre outros fatores, são vários fatores, mas um desses é o tempo de campanha. Foi muito exíguo, eu tinha até comentado aqui que isso não era bom para uma campanha tão importante, porque aquela velha questão, a gente, como já dizia o Franco Montoro, a gente vive no município, não no estado e na União, né? Isso era essencial. Se até a escolha de prefeito, se você pega o Instituto de Pesquisa, eu tenho conversado com o Instituto de Pesquisa, cerca de 38% dos pesquisados, aqui em São Paulo, hein, em torno disso, não tem a escolha definitiva do candidato a prefeito. Ou seja, o que vai ocorrer, muitas mudanças ali no sábado e no domingo e tal, e para vereador. Ninguém sabe quem vai votar para vereador. Em São Paulo, que é a maior Câmara do Brasil, são 55 vereadores e ninguém sabe quem vai votar. Então, e há também uma passagem da lei que foi lembrada esses dias, que é o seguinte, você tem o quociente eleitoral, por exemplo, precisa o partido para ter um vereador 250 mil votos, por exemplo. O vereador, para ser eleito, precisa ter no mínimo 10%. Agora, não tem mais aquela história do sujeito ser eleito com 10 votos, 15 votos. Então, tem a ver com 10% do quociente eleitoral daquela cidade, daquele município, evidentemente, e do que o partido recebeu. Ou seja, a eleição para vereador, especialmente, está muito prejudicada, porque o espaço que é dado também é exíguo. Claro que a questão central não é nem a extensão da campanha, mas é a estrutura partidária, o sistema político como um todo, a inexistência do voto distrital misto, que seria indispensável, isso nós não temos. Mas a questão do tempo é um dos fatores que está explicando uma campanha tão frágil como essa. Ayrton, a reportagem mostrou o desinteresse do eleitor nessa fase. Se ele está desinteressado, piora mais ainda a qualidade desse político, ou não? É claro, eu acho que o desinteresse é grande. Em países muito mais desenvolvidos que nós, tem votações que atingem no máximo 38% da população que vota, não é? Eu acho que sim. Mas eu acho uma coisa, o que o Vila falou aí, tem toda a razão de ser, mas tem um fator que me parece decisivo nessa questão, que é não termos cláusula de barreiras para os partidos que se organizam. Era necessário que houvesse uma cláusula de barreira para que eles pudessem ter direito ao tempo de televisão. Precisava ter eleito pelo menos 1, 2, 3 deputados para começar a ter direito a um tempo de televisão. Hoje não. Basta você registrar um partido, você não tem nenhum representante no Congresso e você tem direito a tantos minutos de televisão para o partido. Assim como para o fundo partidário. Acho que não. A proliferação de partidos é um fator importante no que diz respeito a esse tempo exíguo que os candidatos que verdadeiramente disputam têm. O traficante conhecido como Fat Family foi morto pela polícia do Rio de Janeiro hoje de manhã.
A operação no Complexo do Salgueiro, região metropolitana, deixou mais 2 suspeitos mortos. Nicolas de Jesus, o Fat Family, era chefe do tráfico de drogas no Morro Santo Amaro.